Então, vamos continuar aqui nos nossos conceitos de Emuná, tentar trazer um pouquinho para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. A gente vai ver que existe, a gente, a priori, acaba caindo numa contradição do que a gente deve acreditar e o que a gente deve fazer na prática. Então, a gente entrou na aula passada um pouquinho sobre coisas do nosso dia a dia, como a vida e a morte, a nossa alimentação, as nossas vestimentas, nossa moradia, nossa saúde, doença e os nossos traços de caráter. Qual é a forma correta que, Bezrat Hashem, a gente deve se comportar para a gente conseguir, Bezrat Hashem, fazer o que Hashem quer que a gente faça e fazer com emuná. A gente vai ver que não é uma coisa muito simples, a gente vai precisar de um grande trabalho para conseguir trazer isso para a prática. Então, ele fala o seguinte, Lemarot brural adam, a emuná, kinyan mesurim legzerat aboret barach, mesmo que a pessoa tenha muito claro que, de acordo com os princípios da emuná, a gente sabe que tudo está entregue nas mãos de Hashem, a gente sabe na doença, a gente sabe no sustento, a gente sabe que a vida e a morte, isso está na mão só de Hashem. Quer dizer, mesmo que seja muito claro isso para o ser humano, de que Mashabore Boher Avurô e a Behirato Vabeoter, e o que Hashem ele escolhe para a gente, isso é a melhor escolha, isso realmente é o melhor que a gente pode ter para a nossa vida. Bekol Zot o Hayav Lasok Baemtsaim Sheyaviu Lo Etato Eltav. Mesmo assim, a gente é obrigado a fazer o nosso esforço, a fazer a nossa parte, e coisas que a gente vai se esforçar para trazer para a gente algum benefício. Então, olha que interessante, a gente precisa, por um lado, ter claridade total, que está tudo 100% na mão de Hashem. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar as coisas 100% na mão de Hashem e falar, olha, Deus, eu confio em você, eu não vou fazer mais nada. Então, é errado isso. O que a gente sim deve fazer? A gente deve livror miben haemtsaim eteile shelefi reot einav hem hatovim beyoter. A gente precisa fazer escolhas de quais são os meios que a gente vai usar, nunca esquecendo que eles são apenas meios e não o objetivo, e não é o que vai trazer de verdade para a gente, nem saúde, nem sustento, nem outras coisas. E, através dessa estadura, através desse esforço, a gente vai confiar que Emtsaim Yaseh Elokim et ma sheu gazar merosh. E que, através desses decretos que Hashem ele fez para a gente, isso vai vir na nossa mão através desses meios. Ele vai trazer alguns exemplos para a gente entender melhor, mas só repetindo, porque isso é muito importante estar claro, isso é a base da nossa emuná. Por um lado, precisa estar muito claro, não só na nossa cabeça, no nosso coração, que tudo depende só de Hashem. Não depende de absolutamente mais ninguém, só Hashem que vai decidir quem vai estar vivo, quem lo além não vai falecer, quem vai estar com saúde, quem vai estar doente, quem vai ter onde morar, quem vai ter onde comer. Mas, mesmo assim, que tudo está na mão só de Hashem, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, olha só o exemplo que ele traz, impressionante. Lemachal, Hayei Adam, a nossa própria vida. O que a gente tem que fazer em relação à nossa vida, em termos de se preocupar, de não colocar nossa vida em risco? Ele fala o seguinte, Afalpi, she kitso o mispar yamav tluim begzerat aboret barach, apesar que a gente sabe que quando vai ser o fim dos dias da pessoa, tudo isso está decretado por Hashem, Deus já definiu para cada um qual que é o tempo de vida, o número de dias de cada ser humano, está tudo na mão dele. Bekol zot, al adam lasod mitzido, ma shebeyado, kedei lishmor al chayav. A pessoa tem a obrigação
de fazer tudo o que tiver ao alcance dele para cuidar da vida dele. Aledei sheyuchal, por exemplo, ele tem que se alimentar bem. Veiste, ele tem que beber bastante água, que obviamente estamos falando de coisas saudáveis, tanto a comida quanto a bebida, a gente comer quantidades que são razoáveis, procurar sempre comidas e bebidas que são saudáveis. A gente vai ver na Parashá da Shavua, Parashá Noach, inclusive sobre bebidas alcoólicas, o quanto isso pode ter efeitos muito, muito negativos no ser humano. Vai lá abaixo, ele tem que vestir roupas adequadas, por exemplo. A pessoa está num dia muito frio, ele tem que se proteger, ele tem que colocar roupas quentes. Vai Yagur, Kefiche Darushlo, e ele tem que morar num lugar de acordo com o que é adequado para ele. Quer dizer, todas as escolhas que a gente vai fazer na vida tem que ser de acordo com o que é adequado, com o que é bom para a nossa saúde e que vai preservar a nossa vida. Ve'al yashir zot la Elokim, e a gente não pode levantar nossas mãos para o céu e deixar isso na mão de Hashem. Ve'al yomar, e a gente não deve dizer Ima boregazar merosh echeye, ashu yashiroti bechaim, gamim lo ochal, vegam kol yemei chayai. Olha, se Deus decretou que eu tenho que ficar vivo, então eu não vou comer mais nada, eu não vou comer todos os dias da minha vida. Vegamim lo etrach lechapes parnassá, eu também não vou me esforçar para conseguir nenhum tipo de sustento. Vegam imlo etiageh lemana, e eu não vou me esforçar nada, nem para sustento, nem para comida, porque se Deus decretou que eu vou viver 80, 90, 100 anos, eu não preciso me preocupar com nada, porque Deus vai garantir meu sustento, vai garantir minha comida, mesmo que eu não vou atrás de comida, de alguma maneira Hashem vai fazer a comida vir até mim. Veken, ein le'adam le'achnis et atzmo le'sakanot al smach bitrono al gzerat haborei. E a pessoa é proibido a pessoa se colocar em qualquer situação de perigo, pensando que ele confia em Hashem. Olha, eu vou fazer isso que é muito perigoso, mas eu não estou preocupado, porque eu tenho certeza que Hashem ele vai me salvar. Então a pessoa, apoiado nisso, que ele confia em Hashem, ele vai beber um veneno, ou ele vai lutar com animais, ele vai pular, entrar na jaula do leão para lutar com o leão, ou com outros animais selvagens. Por quê? Porque se Deus já garantiu que eu vou ter vida, se é para viver, Deus vai salvar minha vida. E se for para morrer, eu já ia morrer de qualquer jeito, então eu vou colocar minha vida em risco. É proibido fazer isso. E a não ser que, obviamente, a pessoa precise colocar a vida em risco, porque tem alguma necessidade para proteger alguém, se tem uma necessidade dele entrar em perigo, se é pela Torá, se é Al-Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem, isso que Hashem pediu. Mas em qualquer outra situação, é proibido a gente se colocar numa situação de perigo. Ou ikpotz layam ou laesh, a pessoa não pode saltar no mar e nem se jogar no fogo. Isso inclui também, a pessoa tem que ser muito cuidadosa para não participar de esportes radicais que colocam a vida dela em perigo, a pessoa saltar de paraquedas, a pessoa fazer alpinismo. São coisas que o número de falecimentos é muito grande, então a gente tem que evitar qualquer coisa para ter um instante a mais de prazer. A pessoa coloca a vida dela em risco. Ou Yased Varim Domimo, qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, o Talmud fala que se você vê que tem um muro, que ele está inclinado para cair, é proibido passar do lado desse muro e é proibido a pessoa pensar, eu sou tzadik, não vai acontecer nada comigo. A gente tem que tomar cuidado e não pode colocar a nossa vida em risco. Não pode, por exemplo, também, de acordo com a Torá, a pessoa entrar numa casa que está quase caindo, né, numa hurvá, que ele chama, uma casa que já foi destruída há muito tempo,
e que de um momento para o outro pode colapsar, é proibido a pessoa se colocar em qualquer situação. O Kvaris Hira Otanu a Torá Miasotzot, e a Torá já advertiu a gente, Beamra, Lotenasu et Hashem Elokehem. A Torá falou para a gente, não testa Hashem, não fala, olha, eu vou me colocar em perigo, porque eu sei que Hashem vai vir me salvar, não testa Hashem. E ele vai explicar quais podem ser as consequências da gente testar Hashem. Isso vale também, com certeza, para essa situação agora do coronavírus, pessoas que estão se colocando em perigo, pessoas que estão indo em festas, em aglomerações, sem usar máscara, sem se cuidar, está colocando a vida em risco, está fazendo uma transgressão. Está escrito na Torá, a gente tem uma mitzvah da Torá de se cuidar quando tem uma situação de praga, né, de uma epidemia, muito mais a gente tem obrigação de se cuidar, de novo, sem pânico, confiando em Hashem, mas aquele que confia nos seus próprios méritos, ou aquele que fala, não, Deus vai me salvar, não tem problema nenhum, porque Hashem vai me proteger, ele está fazendo uma transgressão. Que a Adama mamid et atzmo besakaná, ein lo manos miahad mishnei efsharuyot. A pessoa que se colocou, está colocando a vida dele em risco, ele não vai escapar de uma das duas consequências. Quais são as duas consequências possíveis de alguém colocar a vida dele em risco? Efsharut ahati, uma possibilidade, sheyamut, essa pessoa realmente vai morrer, mas ele vai ser considerado no Shamaim como um suicida. Ele cometeu um suicídio nisso que ele se colocou, a própria vida dele, de forma desnecessária, em perigo. Ele vai ser julgado, ele vai ser castigado como um assassino, como se ele tivesse assassinado uma outra pessoa. Lamrot moto bedererzu, o alpi gzerat elokim, o birshuto, mesmo que essa morte dele só aconteceu, obviamente, porque foi um decreto de Hashem e foi com a permissão de Hashem. Olha, eu conheço, infelizmente, alguns casos de pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram, pessoas que tomaram medicamentos, pessoas que tentaram cortar o pulso, várias formas, e Mina Shamayim, Baruch Hashem, Hashem fez alguma maneira de salvar essa pessoa, quer dizer que mesmo que a pessoa conseguiu se matar, isso foi com a Gzerá, foi com o decreto, e isso foi com a permissão de Hashem, e mesmo assim, que teve permissão de Hashem e foi de acordo com a vontade dele, a pessoa vai ser julgada como um assassino. Porque da mesma maneira que quando alguém mata uma outra pessoa, também é a vontade de Hashem. Óbvio que ninguém pode tirar uma vida de uma outra pessoa se isso não for um decreto de Hashem, e a mesma coisa vale para a vida da própria pessoa. Ninguém pode tirar a sua própria vida, a não ser que isso seja decretado por Hashem. O Kvaris Hirotanu a Elokim, lo lirtzoach shum adam, Alideiav Gorem, Deus já advertiu a gente nos Aseret Dibrot, um dos 10 mandamentos da Torá, que Deus advertiu a gente de não tirar a vida de nenhuma pessoa, de nenhuma forma. Isso entra também, obviamente, no que hoje em dia é chamado uma morte de bondade, né, que é a eutanásia. Isso é chamado pela Torá assassinato. Não importa se você está tirando a vida de alguém, dando um tiro em alguém ou desligando um aparelho que mantém a pessoa viva, isso é chamado assassinato e está escrito na Torá, lotirtzar, é proibido a gente cometer um assassinato. O que kol sharotzeach karov yoter ela nirtzach. Agora, olha que incrível que conta que ele faz aqui. Quanto mais o assassino ele é próximo da vítima, Magia lo onesh yoter hamur, o nível de castigo dele vai aumentando cada vez mais. Quanto mais próximo o assassino é da vítima, mais ele vai merecer um castigo mais grave.
כמו שכתוב, porque está escrito, al radfo behere vahiv, por você perseguir o teu irmão com uma espada, veshiret rahamav, você precisou para isso destruir a tua misericórdia. Então, quanto mais perto é a vítima, quanto mais próxima, mais você teve que passar por cima do nosso traço de misericórdia. O lefiha, mishehará getatzmo, onsho ye od yoter hamur. Aquele que se suicida, ele vai ter o pior de todos os castigos. É pior ainda do que o castigo de alguém que está cometendo um ato de assassinato. Ele está matando, está tirando a pessoa mais próxima dele, que é ele mesmo. A gente sabe que a gente não pode, a gente deve amar aos outros como a gente mesmo. E a gente sabe que é difícil, porque Baruch Hashem, que a gente mais ama, somos nós mesmos. Então, se a pessoa tirou a própria vida, esse é o máximo nível de castigo que alguém pode ter por um assassinato. Mipnei sheu nimshal bazeh le'eved she'adono tzivah lo lishmor et eze davar lemeshech zman mesuyam. Ele se compara com um escravo que o dono dele virou para ele e falou: olha, eu quero que você fique aqui, por favor, e que você cuide de alguma coisa minha por um certo tempo. E ele advertiu esse escravo e falou o seguinte: olha, não sai daqui de jeito nenhum até que eu te mande o meu mensageiro. Eu vou te mandar aqui um mensageiro para entrar aqui no teu lugar. Enquanto não chegar o mensageiro, não abandona o teu posto aqui. Você tem que ficar aqui cuidando disso que eu te pedi para cuidar. Mas pelo fato que ele viu, o escravo está vendo que o mensageiro do dono está demorando muito para vir, ele abandona o posto dele e vai embora antes do intermediário chegar. E o dono dele, o dono desse escravo, fica muito bravo com ele. E deu para ele um castigo muito duro. O Bedomele Mashalzé, qual que é o Nimshal? Qual que é o paralelo disso para a nossa vida? A pessoa que cometeu suicídio, Azavet Avodat Elokim, Veimra Otobazé, Shenirnaz Lesakanat Mavet. Ele abandonou o trabalho dele e se entregou para um perigo de vida. Olha que incrível, Hashem falou para ele: eu te dei como missão você cuidar da tua Neshama, você cuidar da tua vida, até que eu mande meu mensageiro, que é o Malach HaMavet, que ele vai trazer a tua alma de volta para mim. Mas enquanto isso, você tem que ficar aí cuidando da tua alma. O suicídio é considerado um éved, um escravo, que ele traiu a confiança do seu dono e ele abandonou o posto dele antes do dono mandar o emissário para pegar de volta o que é dele, que é a nossa Neshama. Então, daqui já deu para sentir o quanto é grave o suicídio, já que outubro é o mês que a gente deve ajudar pessoas a não cometerem suicídio, é o mês do combate, da conscientização, Bezrat Hashem, que a gente entenda a gravidade desse tipo de ato para tentar ajudar outras pessoas no aleino, que nem passe pela cabeça delas, por pior que seja a dificuldade que a pessoa tenha na vida, isso não é solução para nada, isso só aumenta ainda mais os problemas que a pessoa vai ter na vida. O Lachena Tamotze, chamar Shmuel Anavi, Alav Shalom, Kasher Hashem Shalach Oto, Limshor e David Amelech. Olha que interessante, Hashem pediu para o profeta Shmuel, enquanto o Shaul Amelech, ele ainda era o rei de Israel, mas infelizmente pelo erro que ele cometeu, que ele não destruiu Amalek, conforme era a vontade de Hashem,
Hashem avisou que ele vai perder o seu reinado e, enquanto ainda ele estava vivo, Deus pediu para Shmuel ele ungir David Amelech como o novo Melech Israel. O que Shmuel respondeu para Hashem? Eirelech, Hashem, como que eu vou fazer isso? O Shema Shaul Ve'argani, se o Shaul Amelech escutar que eu fui ungir um novo rei, ele vai me matar. Ele vai me considerar um rebelde contra o rei. Então, olha que interessante. Deus pediu uma coisa para Shmuel Hanavi, e Shmuel Hanavi, a priori, ele está se recusando a cumprir a vontade de Hashem. Vem se só lo nechav lechoser bitachon a Elokim mitzidó. E isso não foi considerado, essa hesitação de Shmuel Hanavi, não foi considerado por parte dele uma falta de confiança em Hashem. Quer dizer, essa preocupação que Shaul Amelech, que Shmuel Hanavi, ele está com a própria vida dele para não se colocar numa situação de perigo, isso não foi considerado por Hashem uma falta de emuná. Eila aderava, ao contrário, me'atshuvah she'elokim analo, yesh leavim ki zeiruto lo zu aita meshubachat. A gente vê que esse cuidado que Shmuel está tendo com a sua própria vida, isso foi uma coisa louvável, essa precaução que ele está tendo de não se colocar numa situação de perigo de vida, isso foi uma coisa louvável. Shearei Hashem analo, olha o que Deus respondeu para Shmuel Hanavi, Eglat bakar tikach beadecha, olha, você vai pegar um bezerro e você vai levar, ve'amarta lisbor Hashem bat, e você vai avisar que você veio fazer uma oferenda para Hashem, ve'karata leishai bezavar, e você vai convocar o Ishai, o pai do David Amelech, no altar de sacrifício, ve'anohi odiecha et asher taseh, umashach ali et asher omer elecha. Eu vou te ensinar naquele momento o que você deve fazer e qual dos filhos do Ishai você vai ungir como o próximo Melech Israel. Então, isso foi o que Deus falou. Por que ele mandou o Shmuel fazer um korban? Para que ele não colocasse a vida dele em perigo. Se alguém perguntar o que você está fazendo aqui no Mishkan, no templo móvel, o Shmuel ia falar, eu vim aqui fazer um sacrifício para Hashem, e ele não precisava contar para ninguém que ele está ungindo o novo rei de Israel. Então, o que aconteceu? Veilo ayai susei shel Shmuel nershevet lechoser bitachon mitzidó. Se fosse considerado essa hesitação que ele teve uma falta de bitachon, uma falta de confiança em Hashem, Azai Hashem oneló, o que Deus deveria ter respondido para ele? Ani amit ve'reye, eu sou o que dou a vida e causa a morte. O que você está com medo? Eu que controlo tudo. Não foi isso que Hashem falou para ele. Isso está escrito na Torá, esse passuk. Ani amit ve'reye, eu sou o dono da vida e da morte. Mas Hashem não falou isso para ele. O Tshuvah Domá, ele podia ter dado qualquer outra resposta, dando uma bronca em Shmuel Hanavi por não ter confiado em Hashem. Ele não deu bronca nenhuma. Olha, por exemplo, como Hashem le Moshe Rabbeinu alav shalom, que chamar-lo, quando Moshe Rabbeinu ele teve um certo questionamento com Hashem, que kaved pé, o kaved lashon anohi, quando Deus pediu para Moshe Rabbeinu e falar com o Faraó para libertar o povo judeu, Moshe Rabbeinu virou para Hashem e falou, Hashem, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho a língua pesada, eu tenho a fala pesada, como que eu vou falar com o Faraó? Analo Hashem, o que Deus respondeu para ele? Misampel Adam, quem que colocou a boca no ser humano? Omi assimile morreresh, quem que vai fazer uma pessoa ficar muda ou ficar surda, ou piquer roiver, ou uma pessoa enxergar ou ficar cega? Alô, Nohi Hashem, não sou eu que faço tudo isso? Quer dizer, aqui Hashem está dando uma bronca em Moshe Rabbeinu. Ele não deu a mesma bronca em Shmuel Hanavi. Veim Shmuel,
אף על פי שהיה צדיק גמור, לא הקל לעצמו להיכנס אפילו לסכנה קטנה ביותר. Mesmo que o Shmuel é um tzadik gamur, ele é um tzadik muito grande, alguém que até poderia pensar, eu vou me apoiar nos meus próprios méritos, eu sou uma pessoa boa, eu sou um profeta de Hashem, mesmo para o menor dos perigos, ele não quer arriscar a vida dele, ele não coloca a vida dele em perigo. Lemarot shaya nichnas lesakana zu al pi tzivu aboreit barach. Mesmo que ele ia se colocar nesse perigo, de acordo com a vontade de Hashem, foi a ordem de Hashem, chamar-lo, malekar nechashemen velech, encha o teu utensílio de azeite e vai ungir o novo rei. Eshalchecha Elishai beit alachmi, eu vou te mandar até o Ishai para você ungir um dos filhos dele, quer dizer, a ordem foi de Hashem, ele é um tzadik, a ordem foi de Hashem, e mesmo assim, ele não quis colocar a vida dele em perigo e Deus concordou com ele. Mikol sheken shadavar meguneh, que shemisheu aher oseutó. Então, muito mais alguém que se coloca, o quanto é desprezível uma pessoa colocar a sua própria vida em risco, mibli sheyem metzuveh alkar meaboreit barach. A não ser quando a pessoa é ordenada a fazer isso. Por exemplo, tem 3 mitzvot da Torá, que a Torá ensinou para a gente que a pessoa é preferível a pessoa morrer do que ela transgredir idolatria, relações proibidas, assassinato. São 3 averot que Hashem ele falou, entrega a tua vida, aqui é mitzvah, kiddush Hashem, mas qualquer outra situação que a pessoa coloca a vida dela em risco, seja por um prazer que ela vai ter momentâneo, como a gente falou, dos esportes radicais, ou seja, porque a pessoa se apoia nos seus próprios méritos, ou a pessoa acha, ela tem uma emuná equivocada, ela acha que não tem problema, eu vou colocar minha vida em risco, mas Hashem já decretou lá no Shamayim, não vai acontecer nada comigo, pode acontecer, e a pessoa vai ser considerada no Shamayim um suicida, e o suicida, como a gente falou, é o pior dos assassinos que pode ter, ele que vai ter uma cobrança maior do que qualquer outro assassino. Isso é uma possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? A Ifsharut Ashniai, a segunda possibilidade, Sheamnam Nenatzel Bezrat Aboreh Me'asakaná, pode ser que, de fato, essa pessoa vai ser salva do perigo, aval yabed al-yedei kach et zchuyotav ve'yafsid et scharo. Ele vai perder todos os méritos dele e Deus vai gastar os méritos do Olam Habá dele aqui nesse mundo. Quando alguém causa que Hashem precisa salvar ele com um milagre, porque ele se colocou numa situação de perigo, Deus pode até salvar ele, mas vai custar caro. Isso é uma das explicações, olha que interessante, quando Abraham Avinu, ele foi salvar o sobrinho dele, o Lot, ele foi lutar contra os 5 reis, a coligação, os 5 reis mais poderosos do mundo, foi um grande milagre, e ele ficou com muito medo, logo depois está escrito que Deus falou para ele, Abraham, não tenha medo, o seu sahar vai ser muito grande. Então, Urash explica que medo que Abraham estava, ele estava com medo que por causa do grande milagre, que ele venceu a guerra contra os 5 reis, que ele perdeu todo mundo vindouro dele, ele perdeu o Olam Habá dele, Hashem falou para ele, não se preocupa, porque o teu sahar está guardado. Mas lá, Abraham fez o que ele tinha que ter feito, ele tinha obrigação de salvar o próprio sobrinho dele. Aqui está falando todo aquele que coloca a vida dele em risco, e ele agora exige que Hashem faça um milagre para salvar a vida dele, ele está descontando a recompensa que ele ia receber no Olam Habá, ele já está gastando aqui nesse mundo, como está escrito no Talmud no Tratado de Shabat, Leolam al yamod adam bimkom sakaná. A pessoa nunca deve se colocar
numa situação de perigo, Veiomar Sheosim Lones, dizendo que ele está tranquilo, que vai ser feito um milagre por ele, Shema Enosim Lones, porque talvez não vão fazer o milagre e ele vai morrer. Veimosim Lones, e mesmo que façam para ele um milagre, Menakim Lomis Ruyoisá, vão descontar dos méritos que essa pessoa tem para o Olam Abá. Deus nos livre, a gente se esforça tanto, está tão difícil ganhar méritos para o Olam Abá, lo além a gente desperdiçar, a gente joga fora os nossos méritos, dessa maneira, por ter colocado a nossa vida em risco de maneira desnecessária, onde Hashem não pediu para a gente fazer esse tipo de coisa. Onde é para fazer, vai com emuná, vai e vai tranquilo, porque foi Hashem que pediu, como Abraham Avinu, que ele foi jogado na fornalha, ele não sabia que ele vai ser salvo. Ele foi jogado na fornalha por quê? Porque ele foi confrontar o Nimrod, que era o rei da época, que era um grande idólatra, que queria convencer ele a voltar para as idolatrias. Quer dizer, ele fez o que Hashem pediu. Se alguém te falar ou faz idolatria ou eu te mato, a pessoa tem que entregar a vida dele. Foi isso que Abraham Avinu fez, e Deus fez um milagre e salvou ele, mas com certeza esse milagre não foi descontado do Olam Abá de Abraham Avinu. E também, olha só o que Yaakov Avinu, estamos falando dos maiores do povo judeu, e mesmo assim, olha a preocupação que eles estavam de perder talvez o Olam Abá deles por algum perigo que eles foram salvos. Yaakov Avinu alava shalom amar, assim, o Yaakov Avinu, quando ele estava voltando para casa, aconteceram muitos milagres com ele, ele foi salvo muitos anos que ele passou com o sogro dele, o Lavan, ele foi salvo da luta contra o Esav, ele foi salvo da luta contra o Malach do Esav, quer dizer, muitos milagres, muitas coisas boas Deus fez para ele. Olha o que o Yaakov Avinu falou, Katomti mikola hassadim mikola emet she'atzite tavdecha. Eu sou pequeno diante de todo o hesed, de toda a emet, de toda a verdade que você fez para o teu servo, Hashem. A explicação mais simples é que o Yaakov Avinu está falando para Hashem, Hashem, eu sou muito pequeno, quer dizer, eu não mereço nada do que você me mandou. Tudo que você me mandou é hesed, é bondade, é misericórdia, katonte. Não tem nada que eu possa fazer no mundo para agradecer tantas coisas boas que você me deu na vida. Essa seria a explicação mais simples, mas olha como ele traz aqui no Rovot Levavot, qual é a explicação? O que Yaakov está falando para Hashem? Que os méritos dele diminuíram por causa de todos os favores e de todas as bondades que Hashem fez para ele. Yaakov, ele está preocupado que ele perdeu o Olam Abá dele por todos os milagres que Hashem acabou fazendo para ele. E da mesma maneira que isso se aplica para coisas que são sobre a vida e a morte, então, da mesma maneira que a vida e a morte, mesmo que está tudo decretado por Hashem, e tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele, e ninguém pode atrasar ou antecipar o que Deus decretou, a não ser que ele concorde com essa mudança. Também é nossa obrigação a gente procurar todos os meios necessários para ter saúde, para ter sustento, para ter nosso alimento, para ter nossas roupas, para ter o nosso lugar para morar e para ter bons traços de caráter. Faz a tua parte. É isso que a Hashem está pedindo. Saiba que sou eu que mando tudo, sou eu que estou fazendo as coisas, mas faz a tua parte. Eu lembro, olha que impressionante, eu estava procurando um apartamento e eu não estava encontrando, eu procurava, não tem nenhum apartamento que está nos valores que a gente conseguiria pagar, até que a gente, Mina Shamayim, achou num prédio, achou Baruch Hashem,
um prédio bonitinho, arrumadinho. Baruch Hashem é o preço que a gente podia pagar. Quando a gente foi fechar, a gente ficou na dúvida se a gente fecha ou não fecha. Olha que incrível. No dia que a gente decidiu fechar, a gente falou com o corretor falou, hoje de manhã assinaram o contrato. Já foi vendido, acabou. A gente falou, Mina Shamayim, o que é para ser, vai ser, o que não é para ser, não vai ser. Mina Shamayim, Baruch Hashem. Mas eu falei para minha esposa, a gente já procurou tanto, a gente já viu, não apareceu nada que a gente vai conseguir pagar. Vamos parar de procurar, Bezrat Hashem. Quando for para a gente conseguir, Hashem vai mandar. A gente está um dia na sinagoga uma pessoa perguntou, olha, você está procurando apartamento? Tem uma pessoa no meu prédio vendendo. Era exatamente no mesmo prédio, um andar para cima, uma pessoa, ela estava precisando vender o apartamento a preço de banana, porque ela estava com um problema judicial muito grave, e Mina Shamayim era exatamente o que a gente conseguia pagar. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Mina Shamayim, quer dizer, a gente procurou, a gente fez a nossa parte, mas apareceu quando Hashem queria que aparecesse. Então, olha que incrível. Hashem está pedindo, faz a tua parte, mas não esquece que sou eu que vou mandar na hora que tiver que mandar. A hora que a gente parou de achar, de pensar que é a gente que vai achar, Hashem mandou. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, mas essa é a grande dificuldade. A gente saber viver nessa contradição, confia em Hashem, mas saiba que você tem que fazer a tua parte. Faz a tua parte, mas saiba que não foi o teu esforço, foi Hashem que mandou. A gente está sempre dentro dessa aparente contradição, mas essa é a emuná verdadeira. Assim a gente tem que viver. Saiba que é tudo de Hashem, mas levanta e faz a tua parte dentro das regras que Hashem ele pediu para a gente fazer. Mesmo que a pessoa tenha uma emuná completa, que a mesmo que a pessoa tenha a claridade total, que não é o teu esforço, não são os meios que vão te trazer nada na vida, Gazar Alkar, a não ser que Hashem tenha decretado o que a gente vai ter na vida, a gente tem uma obrigação da Torá de fazer a nossa parte, de ir atrás, de correr e tentar fazer. O da mesma maneira que o dono da terra, se ele quer ter colheita no final, ele tem que arar o campo dele, o lenakototá miakotzim, ele tem que limpar do espinho e das ervas daninhas, o lisro lishkototá, e ele deve semear e irrigar o campo dele, o kesheyesh lomaim, quando ele tiver possibilidade de irrigar o campo dele, quer dizer, ele não tem que ficar esperando, olha, se Deus quiser que eu tenha comida, ele vai mandar chuva no tempo certo, e se não, paciência. Não. Se você tiver água, vai molhar o teu campo, vai fazer a tua parte. Mesmo assim, a pessoa tem que ter confiança em Hashem, que ele vai tornar o campo dele fértil, ele vai cuidar do campo dele para que não venha nenhum tipo de dano. Quer dizer, não é contraditório, você pode e deve fazer a tua parte, mas não esquece, tudo está na mão de Hashem, não adianta a pessoa arar, a pessoa colher, e de repente vai vir uma praga de gafanhotos e vai destruir tudo. Quer dizer, todo o teu esforço não adiantou nada, você está sempre nas mãos de Hashem. Olha que incrível, teve na semana passada algum dia que a previsão do tempo era não vai chover nada, pode ficar tranquilo, e foi um dia que caiu o mundo. Então, olha o que eu parei para pensar. Eu lembro na minha época de moleque, todo mundo já falava que o ser humano está muito próximo de controlar o tempo. Mal e mal, a previsão do tempo hoje em dia é um desastre. Está previsto chuva, faz sol, está previsto sol, chove.
mesmo a previsão do tempo a gente não consegue, e ainda assim a gente achou que a gente vai controlar o tempo. Deus já ensinou para a gente na Torá que uma das chaves que ele nunca vai entregar na mão do ser humano é a chave da chuva. A chuva nunca vai estar nas nossas mãos, porque chuva é emuná. A gente tem que confiar em Hashem. Faz a tua parte, mas você tem que saber, em última instância, só vai dar certo se Hashem, ele que fez, ele que vai mandar as chuvas, ele que vai proteger de qualquer tipo de dano que pode destruir todo o nosso esforço. E Hashem que vai learbot et atvuá, ele que vai aumentar a nossa colheita, vai shlach ba et birkató, e ele vai mandar para a gente a brachá dele, que a gente vai ter brachá na nossa parnassá, o kmo shelo nachon mitzidó leashir et adamá lelo ibud u lelo zriá, e da mesma maneira que é óbvio que uma pessoa dona de um campo não é correto ela deixar o campo sem ser trabalhado, sem ser semeado, alfmar bitrono al Hashem, porque ele se apoia na sua confiança em Deus, velomar, e ele pode pensar, imabore gazar shadama tatzmiach, as itatmiach gamim lo ezrauta. Se Deus decretou que essa terra ela vai brotar mesmo sem eu semear nada. Óbvio, ninguém faz isso. Kar gam balei amelahá ve'asoharim ve'ashirim metzuvim lechazer acharei parnassatam. Assim também os trabalhadores, os comerciantes, as pessoas contratadas devem ir atrás do seu sustento. Ninguém tem que ficar sentado esperando o sustento cair do céu. Kol echad aledei miktsoo, cada um de acordo com a sua profissão. Veyachad im zeh aleichem liftoach baelokim shehaparnassá netuná beyado birshutó, beyadó birshutó, e ao mesmo tempo confiar em Hashem, que o sustento está entregue nas mãos dele. Vesheu arev ladam shetielo parnassá, e a gente pede para Hashem, por favor, Deus, que seja bom para você, que seja doce para você, a gente conseguir ter o nosso sustento. O shebeyadolem tziotal adam derreizegorem sheirtze, mas a gente tem que lembrar, Deus pode mandar o nosso sustento através do meio que ele quiser. Quer dizer, Deus não tem dificuldade nenhuma de mandar para a pessoa fazer a pessoa ganhar amanhã na loteria. A pessoa vai colocar na cabeça dela que ela tem que jogar na loteria, a Hashem vai colocar na cabeça dela o dinheiro e ele vai ganhar na loteria. E nunca pense que esse meio é o que de verdade vai te trazer o sustento ou é isso que vai te trazer algum dano. Tudo está só na mão de Hashem. Então, é uma aparente contradição? É, mas é isso que Hashem quer da gente. Confia, faz tefilá, a gente todos os dias pede na nossa midá, a gente pede para Hashem mandar o sustento, ele mandar brachá no nosso campo, mandar brachá na nossa colheita, literalmente, não literalmente, óbvio, cada um na sua profissão. A gente pede brachá para Hashem. Hashem manda brachá em tudo que eu fizer, mas faz a tua parte, ara o teu campo, trabalha, faz o que você tem que fazer, mas confia sempre em Hashem. Essa dualidade é parte do nosso trabalho aqui nesse mundo. A gente veio aqui no mundo justamente para fazer isso. Faz a tua parte sem nunca deixar de confiar em Hashem. Se a pessoa, Baruch Hashem, ele consegue o sustento dele através do trabalho que ele exerce, Nahon mitzido liftoach ala imtzai atzmo belismor bo lo nahon, não é correto que ele ache que o meio é o que trouxe o sustento dele e ele vai se alegrar com isso, o leistadel learzik boyoter, e ele vai cada vez querer investir mais. Então, olha que incrível, às vezes a pessoa, Baruch Hashem, o negócio dele começou a dar certo,
essa pessoa, todos os dias, ele tem tempo dele para estudar a Torá, ele tem tempo para fazer as filotes dele, ele tem tempo para estar com a família, mas, de repente, começa a dar certo o negócio dele, ele já não tem tempo mais para estudar a Torá, ele já não tem mais tempo para rezar, já não tem tempo para a família, com certeza não é o que Hashem quer dele. Quer dizer, ele está indo contra a vontade de Hashem. O Leraquez Boit Marcheboissav, a pessoa começa a viver para o negócio dele, para o sustento dele. Não é isso que Hashem quer. E ele começa a achar que quem manda sustento para ele é esse meio que ele está agora se ocupando. Porque através disso ele está enfraquecendo a emuná que ele tem no Criador do mundo. Que a yazor lo yoter mimasha borei chlit mirosh. E nunca pense que isso que você está se ocupando agora no teu sustento, isso vai te trazer mais dinheiro do que Hashem já tinha decretado para você. E não fica feliz que, olha, Baruch Hashem, eu encontrei alguma coisa e já que eu encontrei isso, foi isso que me trouxe dinheiro. Ai, que bom que eu achei isso. Não é assim? Eila yodela bore alasherim tzilo et parnasato aharei sheigal lemana. Agradeça a Hashem que mandou o teu sustento depois de você ter feito o teu esforço. Velonatan chamaló tirható yelarik. E não permitiu que todo o teu esforço fosse em vão. Quer dizer, não foi o teu esforço, Hashem que te mandou através daquele meio. Mas Baruch Hashem não agradece para o meio que você encontrou. Não se alegra que você encontrou essa forma de parnassá. Agradece, se alegra com Hashem, que permitiu que, através desse meio, você conseguisse o teu sustento no final do mês, e Hashem não permitiu que você se esforçasse, e no final do mês, todo o esforço foi em vão, como acontece no Aleino. A pessoa foi lá, ela plantou, ela irrigou, ela ficou meses trabalhando, veio uma geada e queimou toda a produção dele. Então, a gente agradece não para a colheita, a gente agradece para Hashem, que permitiu que o meu esforço ele virasse o sustento que eu preciso para a minha vida. Como está escrito no Teilim, David Amelech fala para a gente, Yegia kaperra kitorel, se você conseguir comer, se você vai conseguir ter sustento através do esforço das tuas mãos, ashrecha vetovlar, fica feliz e isso é bom para você. Baruch Hashem, agradeça a Hashem que ele está te dando o teu sustento através do teu esforço. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer a nossa parte todos os dias da nossa vida. A gente, Bezrat Hashem, tem que lembrar da confiança em Hashem. Eu tenho que confiar no Criador do mundo, que ele vai me mandar primeiro o emprego que eu preciso, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou mandar o meu currículo, eu vou correr atrás, eu vou tentar entrar em contato com as pessoas, sem nunca esquecer que é Hashem que manda as coisas. Quanto cada um tem que fazer de esforço? Primeiro, depende da emuná da pessoa. E segundo, a pessoa ela tem que saber que qualquer esforço que vai contra a espiritualidade dela, se para fazer esforço ele vai ter que abrir mão do lado espiritual, se ele tem 1 hora por dia de estudo da Torá, se ele vai ter que ir para o trabalho que ele vai ter que fazer, ele vai ter que parar de fazer tefilot, ele vai ter que parar de fazer hesed, bondade com os outros, então, com certeza, não é isso que Hashem quer dele. Então, a gente vai fazer, Bezrat Hashem, a nossa parte, a gente vai mostrar para Hashem que a gente confia nele, a gente confia só nele, não é o nosso trabalho, não é o nosso esforço que traz o nosso sustento, é a vontade de Hashem, são os decretos de Hashem, mas
a gente vai fazer Bezrat Hashem a nossa parte e Hashem vai mandar para a gente brachá em tudo que a gente fizer na vida. Shavua Tov.